Olá, pessoal. É um grande prazer recebê-los nesse dia, neste momento. Como eu já havia dito no vídeo anterior, sobre a Kabbalah, sobre o segmento dos filmes, dos vídeos, que toda semana eu vou incluindo para que a gente possa ter uma visão bastante concreta do que é a Kabbalah. Bom, com certeza, não tenha dúvida, nós vamos nos basear dentro da estrutura do conhecimento do Zohar e, sem dúvida nenhuma, a nossa base de compreensão é a Torá. Então, esse trabalho tem tudo a ver com a espiritualidade, o aprofundamento dos conhecimentos espirituais, e esse canal, como eu disse já anteriormente, este canal não é um canal religioso, e sim um canal de conhecimentos espirituais e que esses conhecimentos vão facilitar a compreensão para que a gente possa ter uma evolução melhor, uma compreensão mais atualizada e um profundo mergulho para dentro de nós mesmos. Então, eu quero iniciar essa apresentação com um tema muito interessante. E o que eu vou apresentar para vocês agora é sobre um tema onde é muito discutido, é muito polêmico. E só para que você possa ter a ideia de como um conhecimento tão profundo como esse ele é abordado pela Kabbalah. E também, com certeza, que a Kabbalah é simplesmente a tradução dos livros sagrados, o Zohar e a Torá. Então a Kabbalah é a ferramenta onde podemos compreender a Torá, e para compreender a Torá é através do Zohar. Tá? Eu vou até uma outra oportunidade, vou apresentar para você o Zohar, para que a gente possa compreender essas passagens da Torá através das ferramentas fundamentais da Kabbalah. Então, qual é o nosso objetivo? Compreender a Bíblia, compreender a Sagrada Escritura, compreender as leis de Moisés, ou os 5 livros de Moisés. Então, para que a gente possa compreender, a gente tem que entrar no conhecimento. A gente precisa entender certos pontos importantes para que a gente possa abordar como seria uma linguagem interna, como é a linguagem interna, a linguagem do Espírito, a linguagem da Kabbalah, a linguagem da Torá. Então, temos que treinar a enxergar esta linguagem. Temos que treinar a ouvir esta linguagem. Nada mais como esta árvore que você está vendo. Temos os ramos dessa árvore, né? Temos aqui as raízes que não aparecem. Então, o nosso trabalho com a Kabbalah é estudar essas raízes, que dá sustento, essas raízes que dão todo o sustento para a árvore. Tá? Então, por isso que a Kabbalah ela é vista como uma árvore contrária, né? Onde as raízes estão para cima e os ramos estão para baixo. Por quê? É a linguagem dos ramos, e isso bem lá na frente, mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Mas qual é a abertura de hoje? O que eu vou abordar? O que eu quero abordar? Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição dos mortos.
tá? A ressurreição dos mortos. Então podemos ver aqui que em Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 39 de Deuteronômio, o Eterno Deus, diz assim: eu faço morrer e faço viver. Aí eu pergunto para você, faz morrer e faz viver o quê? O que Deus faz viver e faz morrer? Em Isaías capítulo 26, versículo 19 está assim: os cadáveres do meu povo voltarão a se erguer. Despertai e cantai, ó vós que estáis no pó. Quem que está no pó? Como a gente está no pó? De que forma? O nosso corpo físico? Vamos mais adiante. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, também diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição ou para a degradação. O que seria isso? Tá? O que seria realmente essas palavras? Olha só. Continuando aqui, nós vamos entender e vamos também conhecer quem foi Baal Hassulam, ou Yehuda Ashlag, que foi um rabino cabalista muito estudioso da Kabbalah, um grande mestre que nós vamos mais para frente compreender quem é ele. Ele diz o seguinte: há um estado chamado ressurreição dos mortos. Então veja que ressurreição dos mortos não é, olha só, ressurreição dos mortos não é um fato, não é um evento, não é um acontecimento, e sim um estado interno chamado de ressurreição dos mortos. É um estado interno, não é nada que ocorre fisicamente. Como eu disse lá atrás, lá no vídeo anterior, se você não viu, é o primeiro vídeo desse canal, porque eu estou começando o canal agora, né? Então, como você pode ver, a Torá, o Velho Testamento, vamos chamar de Torá, porque é assim que os judeus a conhecem, e foi assim que os judeus deram o nome para ela, é os 5 livros de Moisés. Os 5 livros de Moisés é a Torá. Então, em cada livro desse, aí começa desde o Gênesis, né? Aí vai o Êxodo, vai o Deuteronômio, o Levítico, enfim, são 5 livros. Cada livro deste é uma estrutura de conhecimento. É uma estrutura de conhecimento e também uma plataforma de evolução da consciência. Gente, não confunde o nosso conhecimento com sistema religioso. Todo sistema religioso ensina da forma que eles veem, da maneira em que o sistema enxerga, da maneira em que foi passado. A nossa visão é uma outra visão, é uma visão de estrutura cabalística. Tanto que a árvore que vocês viram ali, as raízes não aparecem. Ninguém consegue enxergar as raízes. Deduzem que de repente, claro, deduzem não, sabem que ali tem as raízes da árvore, mas não conseguem enxergar. Então o nosso conhecimento está dentro dessas raízes, que não aparecem. Elas estão internamente na terra, por assim dizer, como você viu a árvore ali. E esse conhecimento é um conhecimento interno. Se você estiver acostumado a ver o conhecimento espiritual de uma forma externa, seria muito interessante que você passasse a pensar, a raciocinar e a ver que tem o outro lado que nós vamos conversar, que é a parte interna. Essa é a linguagem espiritual, é a verdadeira linguagem espiritual. Então nós vamos gradualmente ir alcançando esses pontos e com certeza com isso vamos desenvolvendo essa lógica e esse raciocínio espiritual, tá? Então ele diz que a ressurreição dos mortos
não é um fato, não é um acontecimento, não é algo que ocorre, não é alguma coisa que acontece. Não é. O que é? É um estado espiritual, é um estado mental, um estado emocional do indivíduo, da pessoa, do ser humano. É isso que significa a ressurreição dos mortos. Tá. Entendendo dessa maneira, vamos adiante. Então, essa ressurreição dos mortos, tá, tem duas vertentes. A primeira é essa aqui. Ou seja, a alma sempre busca a intenção de conceder, de dar. E isso tem a ver com altruísmo. Então a alma é altruísta. Observa que esta alma dentro de nós é a parte sagrada dentro de você. É a tua parte sagrada. E o que é essa minha parte sagrada? Eu vou dizer para você. É você. Essa parte sagrada é você mesmo. Aí alguém pergunta, você acredita que você tem uma alma? O outro vai responder, sim, claro que eu acredito que eu tenho uma alma. Eu creio, eu tenho fé que eu tenho uma alma. Na verdade, gente, não é uma questão de fé. Não é uma questão de acreditar na existência da alma. Porque essa alma é você. Deu para entender agora? É você que é a alma, dentro deste corpo. Entende? É você dentro desse corpo. Então esse conhecimento que nós vamos passar é sobre você. E todo o conhecimento que está na Torá, no Velho Testamento, em toda a estrutura dos conhecimentos, dos 5 livros de Moisés, chamado pelos gregos de Pentateuco, não fala nada mais além de si mesmo. Vai falar de você. Vai falar dos caminhos internos que você tem. Vai falar da tua relação com o ser divino que habita dentro de você mesmo. Todas aquelas histórias, para que a gente possa compreender como que os judeus foram colocar essas histórias de uma forma tão velada, tão secreta, tão fechada. Olha, gente, isso tem um objetivo. E até hoje isso é tratado. Mas hoje em dia, 2017, depois de Cristo, nós estamos num pico de conhecimento em que realmente todo o conhecimento cabalístico que até 1995 estava fechado. De 95 para cá é que abriu esse conhecimento, mas até lá estava fechado. E nós vamos aprender o que é a Cabalá autêntica. A gente vê muito sobre Cabalá, muitos conhecimentos, muitos vídeos, muita coisa, mas fala de coisas muito estranhas. Nós vamos aprender a autenticidade da Cabalá, o que é a Cabala autêntica, real, que é a tradução da Bíblia, que muitos não entendem, muitos não compreendem a Bíblia. Quando eu falo a Bíblia, tá, eu não estou me referindo ao Novo Testamento, chamado de Novo Testamento, tá? Que é o cristianismo, enfim, a partir de Jesus, o Cristo em diante, ou Yeshua, né, em diante. Nós vamos ter uma compreensão de conhecimentos torácicos, ou seja, dentro da base da Torá, do Velho Testamento. Tá? Podemos até fazer algumas pontes, algumas coisas, mas vai ser raro isso. Porém, o nosso conhecimento é estritamente voltado para o conhecimento dos 5 livros de Moisés, que fala da tua alma, que fala do teu comportamento. Então nós temos aqui a alma, tá? Temos a alma, que o princípio dela é altruísta. É um princípio dentro de você, é uma parte de você que aspira sempre o alto, sempre o superior, sempre aspirar conhecimentos divinos. Se isso estiver morto em você, então você está realmente morto. O ponto no teu coração ainda não foi despertado. Porque quando você sente, se você sente a necessidade de subir, a necessidade de conhecimento espiritual e ser melhor a cada dia como um ser humano no planeta, então você está com o ponto no coração aberto. Como diz Michael Lightman, ele tem um livro chamado Ponto no Coração. Se você procurar,
pode até procurar na internet. Esse livro é fantástico, fala do despertar espiritual. Muito legal. Então, a tua alma, ou você, essa parte divina em você, vai sempre aspirar os caminhos puros. A outra parte que temos é o corpo, mas veja lá, não é o corpo físico. A Torá não fala nada de físico. Quando a gente fala em Torá, pela visão cabalística, não é um conhecimento que fala de coisas físicas. Mas a Torá, alguém vai falar, mas a Torá só fala de coisas físicas. Sim, mas todas aquelas coisas físicas que ela fala são apenas os ramos da árvore. Mas as raízes é conhecimento espiritual. São apenas alegorias, são apenas conhecimentos simbólicos. Então, de real, de fato, não tem nada a ver. Então, quando falamos em corpo, quando a Bíblia fala em corpo, não é o corpo físico, não tem nada a ver com o corpo físico. A Bíblia, a Torá, não fala nada do que é físico, gente. Tá, se isso está dando um parafuso na tua cabeça, uma virada aí, rosqueante aí na tua cabeça, é por causa do sistema que ficou estabelecido na tua mente, de que tudo que você lê na Bíblia é físico, e não é. Porque esta não é a linguagem espiritual. A linguagem espiritual é a linguagem dos ramos, para poder explicar as suas raízes. E as suas raízes é espiritual. A essência do conhecimento da Torá é espiritual. Mas, como é que a gente vai entender essas raízes se não pelos ramos? Ou seja, se não pelas alegorias, se não pelas metáforas, se não pelas histórias, e assim vai. E também pelo conhecimento da gematria, que é a ciência dos números, e de todo esse chaveamento cabalístico que nós vamos aprender bem lá para frente. Então, tudo bem, então explica o que é o corpo. Enquanto uma parte de você, que é a tua alma divina, ela é altruísta, nós temos o corpo. Que corpo é esse? É o corpo do desejo. É o desejo que temos dentro de nós. Desejo de quê? De querer as coisas para si mesmo. Tá? Querer receber para si mesmo. Nós nascemos com isso. Nascemos com essa qualidade, vamos dizer assim, né? de querer, de receber. Todo mundo quer receber. Então, essa fonte de recebimento dentro de nós é uma fonte trevosa, escura. Tá? Esse é o desejo. Então, quando fala em corpo, então nós já lembramos do desejo. Tá? Então, esse desejo, ele está condenado a morrer, condenado a sofrer, condenado a ser enterrado. E, de fato, ele precisa ser enterrado, de alguma forma. O corpo, sim, o corpo precisa ser enterrado, mas não é o corpo físico. Veja lá, é o corpo do desejo. É a estrutura que está dentro de nós, são os desejos que sentimos de obter coisas. Sentimos de obter as coisas, de ter, e esse obter significa extrair, ou seja, significa não extrair, mas significa desfrutar o prazer que isso ou aquilo desejamos. Não importa o que você deseja, não importa o que desejamos ter ou obter na vida, tudo aquilo que desejamos é sempre partindo pela proposta de adquirir prazer, de obter, de receber prazer. Então, esse recebimento de prazer para si mesmo, chamamos de egoísmo. Então, o corpo, ou o nosso desejo, tira o corpo físico, gente. Corta porque não temos linguagem física aqui. Então, corta essa ideia de corpo físico. O corpo é desejo, é o nosso desejo. Então, esse desejo, o nosso desejo, ele é egoísta. Resumindo, passando a régua nesse slide. O nosso desejo é egoísta. E as nossas aspirações, que é a aspiração da alma, ela é altruísta. Nós vamos entender isso mais de perto. Podemos ver aqui então a nossa alma, a nossa alma,
que ela tem a intenção para dar, para conceder, a intenção de proporcionar ao outro a satisfação, o bem-estar e o prazer ao outro, não para si mesmo. A Bíblia só fala nisso, gente. E é isso, pode estar meio estranho isso para você, porque esse conhecimento que eu estou passando para vocês sempre foi um conhecimento secreto, fechado. Mas vocês vão entender no desenvolvimento dos slides e no desenvolvimento desse curso, que nós vamos fazer praticamente um curso, né, de Kabbalah. Você vai entendendo onde encaixar todas essas peças e formar o quadro da tua vida, do que você precisa fazer, para alcançar o que você deseja, para que a tua alma, ou seja, para que você tenha a evolução espiritual, para que você atinja, suba em degraus. E esse degrau de evolução espiritual vai permitir com que a tua percepção de vida, de si mesmo, das pessoas, da humanidade, modifique totalmente. E você passe a enxergar as coisas não por uma visão de receber para si mesmo, mas por uma visão altruísta, que é a forma em que o Criador vê e sente as coisas. Então nós temos aqui a tua alma, que é essa intenção para conceder, para dar. E temos o body, o corpo, quer dizer, o desires, né? Desire são desejos. Então nós temos os desejos, que é o corpo, e a alma, que ela é a intenção de conceder. Bom, iniciamos esse ponto aqui bastante interessante, é muito legal você pegar esses dois pontos importantes, porque esses dois pontos que eu estou passando aqui é toda a estrutura, vai estar assentada em cima dessas duas pilastras praticamente. Bom, então o que significa condenado a morrer e ser enterrado? Como assim? Eu estou condenado a morrer e ser enterrado? Sim, todo ser humano está condenado de morrer e ser enterrado. Tá? Então, como eu disse para você aqui, pelo corpo, queremos dizer desejos. Tá? Por quê? Por quê? Porque estes só têm intenções para si mesmo. Todo desejo é intenção para si mesmo. E essa intenção para si mesmo, ela tem a intenção, essa intenção para si mesmo está sempre por trás de receber o prazer. A vida é recebimento de prazer. Gente, não há nada mais na vida importante do que receber prazer. Nada mais. Se você tem um grande amor na tua vida, então isso mostra o quanto que você pretende extrair prazer desse teu grande amor. Se você tem um bem material, qual é a tua intenção? É extrair prazer dele de alguma forma. Uma casa, um carro, um dinheiro, uma viagem, não importa. É sempre extrair o prazer. O prazer está em tudo. O prazer está em tudo. É a porta de entrada para a vida, é o prazer. A comida, para que você come? Para encher a barriga? Apenas para comer? Não, você come por prazer, porque a comida dá. Sim, a comida, claro, o alimento ele vai servir para manutenção do teu corpo, mas observa que a maior parte do tempo em que estamos nos alimentando, comendo, é o nosso prazer. Então, nós temos os 5 sentidos: visão, tato, audição, paladar e olfato. Estes 5 sentidos, eles estão voltados para a satisfação dos nossos desejos. Desejos para nós mesmos. Tá? Então, esses desejos, espiritualmente falando, e dentro do que a gente está abordando sobre a ressurreição dos mortos, esses desejos estão condenados a morrerem. Tá? Então, significa estar isolado do Criador. Significa estar morto. Tá? Bom,
a pessoa sempre alimenta, aqui em seu íntimo, desejos de receber para si mesmo, desde o nascimento. Estes desejos devem morrer. Tá? Então, desde o nascimento, gente, a gente alimenta esses desejos de receber. O bebezinho se alimenta do desejo da mãe, do carinho da mãe, do aconchego, do colo da mãe. E sem dúvida nenhuma no que a mãe lhe proporciona, que é o leite, é o alimento, é a mamadeira. Então ele quer de todas as formas. Se você não dá, ele berra, ele grita. Então observa que esse desejo de obter para si mesmo, desde o nascimento, né, está enraizado em nosso inconsciente. Desculpe, eu não me apresentei para vocês, agora que eu lembrei. Meu nome é José Carlos Oliveira, eu sou psicoterapeuta. E então é interessante notar, porque nós vamos entrar em alguns termos interessantes para que a gente possa entender a psique humana. Então, olha só, o bebê ele tem esse desejo desde quando nasceu, claro, todos nós temos. Então esse desejo de receber para si mesmo, ele vai se adaptando à medida em que vamos evoluindo, à medida em que passamos pelo nosso desenvolvimento na infância, ali em torno de 1,5, 2 anos, até os 6, 7, 8 anos de idade, segundo Melanie Klein, passamos um período de desenvolvimento intelectual e emocional. Então, esses desejos, essas intenções para si mesmo, essas intenções nos acompanham o tempo todo, na vida adulta também. Observa que toda a nossa referência das coisas é sempre ter vantagem de alguma coisa. A referência é o eu. A referência é estar alicerçado em si mesmo. Nós temos essa referência. Olha que interessante. Imagine o seguinte, imagine uma mesa, todo mundo está sentado nessa mesa e para jantar, está todo mundo ali reunido para jantar e a comida também já está tudo no prato. Só que todas essas pessoas que estão ao redor desta mesa estão presos por uma camisa de força. Então eu pergunto, como que você vai comer? Todo mundo está ali sentado em frente à mesa. Como é que você vai comer? Como é que você vai... Como é que você vai fazer para você comer? Você vai pôr a boca no prato? Como é que você vai fazer para você se alimentar? Você está morrendo de fome. Aliás, todo mundo está morrendo de fome. Como é que você vai comer? Tenta pensar. Pensa 1 minuto sobre isso. Um pouquinho lá na frente eu vou falar a resposta disso. Comece a pensar sobre isso. Como você vai fazer para comer? Você está de camisa de força sentado numa mesa junto a outras pessoas também na mesma situação que você. Já vamos falar essa resposta aí. Estes desejos precisam ser mortos e enterrados. Desejos para si mesmo. Então nós temos aqui, é pela intenção do Criador, que é esses desejos para si mesmo, ou seja, é pela intenção do Criador, são esses desejos para si mesmo que eles são transformados na intenção pela causa do Criador, que se resume em conceder. Bom, intenção do Criador. Qual é a intenção do Criador? A intenção do Criador seria basicamente as propostas que a própria natureza nos coloca. Então nós nascemos da escuridão. Qual é a escuridão? Essa intenção para si mesmo. O egoísmo. Nós nascemos disso. Só que nós atravessamos por um período de tempo na vida, realizamos todos os desejos possíveis. E todos esses desejos possíveis estão relacionados
aos desejos para si mesmo, são desejos egoístas, até chegar num ponto em que esse desejo para si mesmo, ele satura. Porque quanto mais proporcionamos desejos para si mesmos, para nós mesmos, mais fundo ficam os buracos das crises da nossa existência. Mais e mais descemos os degraus da escuridão para chegar num ponto máximo. Ou seja, o que é esse ponto máximo? Frustrações, perdas, sofrimento, dor, toda espécie de reveses na vida. Então, quando tudo isso saturou na tua vida, você vai querer subir, você vai querer fazer algo diferente para a tua vida. Você vai querer buscar algo diferente. Então você começa a se transformar na intenção pela causa do Criador, que se resume em conceder, em dar. Este processo ele é chamado de ressurreição dos mortos. Ou seja, é a mudança do seu desejo de receber para si mesmo para o desejo de levar o prazer ao outro, o desejo de conceder, de dar, o desejo de permitir. Tudo aquilo que você consegue, tudo aquilo que você permite ao outro, você vai levar prazer ao outro, você vai levar alegria ao outro. E este é o nosso passo. Esta é a máxima evolução que precisamos dentro de um corpo físico desse. E a espiritualidade, gente, passa a régua. Resumindo, é isso. Mas como é que eu faço para eu conceder, permitir, para eu poder entrar nesses méritos da outorga, né? De conceder, de permitir, de dar? Vou dar um exemplo bem simples, e a nossa vida se resume em simplicidade do dia a dia. Porque nós temos que levar tudo isso para o nosso dia a dia. Tá? Se resume no seguinte, um exemplo. A partir desse exemplo você vai colocar todas as suas experiências para funcionar dentro desse quadro. Bom, você guia carro, você está numa avenida ou numa rua. Você está numa rua. Aí tem um estacionamento de carros aqui. Um carro atrás do outro, estacionado. Aí o que acontece? Você vem passando na rua, normal, é a tua mão. Você está com a tua razão, você está na tua mão, você está certo. E o cara que está aqui, se ele entrar na tua frente de uma vez, é claro que ele está errado de fazer isso. Porém, o que você faz nesse momento? Olha só, o cara já está quase que embicando na rua para sair, ele está com a seta ligada. E às vezes a pessoa até dá sinal com a mão. Mas você não dá passagem para ele. Você passa. Não, eu vou passar primeiro. Não, eu vou dar passagem não. Você já esteve numa situação assim? Em que você precisou de uma passagem, mas olha, custou para você conseguir uma? Porque ninguém te dá passagem. Ao atravessar a rua, vê se alguém realmente para você para passar. E olha, Deus, isso é Brasil. Na faixa de pedestre. Vê se alguém realmente... É difícil, tem quem para. Mas tem lugares no próprio Brasil que são bastante civilizados, que para realmente para o pedestre passar. Isso é lei, todo mundo sabe. Mas olha só, qual é a sua atitude? Passar direto, não permitir que essa pessoa entre, porque ele está com uma certa dificuldade, ele precisa de alguém parar ali para ele passar, porque não tem farol nenhum para ele passar. Você passaria direto, ou você pararia o seu carro e dava um sinal para ele passar, ou simplesmente seguraria um pouco mais no freio e ele perceberia, no caso, que você deu passagem para ele e ele sai e vai. O que você faria? Se você passar direto e não permitir que essa pessoa entre na via, entre na rua, porque ele vai indo embora, você está no ponto do corpo, que é o desejo de para si mesmo. Você está no egoísmo.
Você está no desejo para si mesmo, você está na escuridão, você está no ponto mais primitivo do ser humano. Porque o egoísmo é o lastro escuro, é o lastro negativo, vamos dizer assim. É a parte que temos dentro de nós que é instintiva. Você age mais pelo instinto ou pela inteligência? Como você age? Se você olhar e falar, não, essa pessoa tem, ou seja, você olha aquela pessoa que precisa passar e você diz, não, eu vou dar passagem para ele. Não, você sente que ele está com a necessidade de passar. Então você abre passagem para ele e ele passa. O que você fez? Você agiu com a inteligência. Você agiu com o altruísmo. Você agiu com a tua alma. E a tua alma é você mesmo.